Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Essa é uma das citações de Morgan Housel no livro A Psicologia Financeira. Bom, eu sou o Guilherme e você está no canal Manual da Evolução. Pode soar estranho, mas o que vou falar aqui é muito verdadeiro. Para a gente ganhar mais dinheiro do que ganhamos hoje, precisamos ser meio loucos em alguns momentos. No sentido de correr riscos na hora de abrir um negócio próprio, assumir uma função no emprego que você nem tem tanta experiência, mas botar a cara a tapa, pegar hora extra para ganhar mais, ou se quer passar em um concurso concorrido, estudar mais de 5 horas por dia depois de uma cansativa rotina de trabalho. Enfim, tudo isso que falei segue uma linha de raciocínio. Ganhar mais dinheiro exige ousadia, otimismo e um pingo de loucura também. Agora, permanecer com o dinheiro que você ganhou trabalhando, ou melhor, fazer esse dinheiro render e não desaparecer como a maioria faz, exige o oposto disso tudo. Porque aí não devemos ser loucos e ousados. Devemos ter controle, paciência e humildade. De pensar que o sucesso de aumento de renda não significa necessariamente um padrão que vai perdurar a vida toda, com você sempre ganhando mais e mais para sempre. E justamente por ter esse pensamento mais precavido que o dinheiro que você ganhar a mais vai fazer diferença real na sua vida. E eu sei que isso pode soar como: comecei a ganhar mais e vou me acomodar gastando menos do que ganho para não correr riscos e estagnar nessa renda. Se você acha que é isso, você ainda não entendeu do que o vídeo se trata. É algo muito mais além. Vem comigo que você vai entender. E eu sei, isso vai totalmente na contramão do que você pensava sobre ser rico ou ter mais dinheiro. Mas o que define riqueza em qualquer lugar do mundo capitalista não é o quanto você ganha no mês. É uma coisa só e nada mais que isso: patrimônio líquido. Calma, é mais simples do que você pensa. O patrimônio líquido nada mais é que a soma de tudo que você tem, seja investimentos, reserva de emergência, participação em negócios, entre outros, subtraído por quanto você deve, seja de cartão de crédito, empréstimos e outras contas a pagar. E agora você pode estar pensando: esse vídeo não é pra mim, eu nem tenho patrimônio nenhum, só tenho dívidas e contas pra pagar. E você tá totalmente equivocado. É justamente com você que quero falar, porque esse vídeo é um dos mais importantes aqui do canal. Ele é pra todos os públicos, desde os mais pobres aos mais ricos, independente da sua idade. Porque se você tem só dívidas, tem um patrimônio líquido negativo, pois não possui investimentos e reservas financeiras para somar, apenas dívidas para subtrair. E é justamente aqui que vem um ponto mais legal disso tudo. Todos que têm patrimônio líquido positivo, tô falando todos, sem exceção, desde aquele que tem R$100 de patrimônio líquido positivo na reserva de emergência, até aquele bilionário que tem R$10 bilhões de patrimônio líquido. Todos entenderam uma coisa bem simples e aplicaram isso. Presta muita atenção porque esse é o ponto crucial desse vídeo. O que determina o quanto você tem de dinheiro é o tamanho da diferença entre ganhos e gastos e o quanto de tempo você mantém e aumenta essa diferença. A regra do dinheiro é essa, e todos que ficaram ricos fizeram isso. Aí agora você pode estar pensando: mas isso não serve para todos os brasileiros, quem ganha pouco não fica rico só por gastar menos. E eu concordo plenamente, porque dependendo do tamanho dessa diferença, você não vai alcançar a liberdade financeira mesmo investindo por décadas. Mas pelo menos sair da situação de nunca ter dinheiro para nada vai conseguir. Ficar zerado você não vai. E isso eu vou te mostrar com exemplos extremos mesmo para ficar bem claro e não restar dúvidas a respeito desse tema que gera tanto debate, mas que é um fato. E contra fatos não há argumentos, apenas dados e matemática financeira básica nesse caso. Vamos considerar a coluna de ganhos e gastos de alguém que ganha um salário mínimo e que gasta quase tudo que ganha todo mês, com a margem financeira bem apertada, conseguindo poupar mensalmente para a reserva apenas R$50 todo mês. Essa com certeza é uma pessoa muito disciplinada para conseguir fazer isso com apenas um salário mínimo. Mas voltando ao lema que disse aqui, nesse caso ele tem sim uma diferença positiva entre ganhos e gastos, mas o tamanho dessa diferença é muito pequeno, sendo quase irrelevante no ponto de vista de quantidade, apenas R$50 por mês. Mas a pessoa que pratica isso está criando um hábito valioso que, se ele for alguém ousado, otimista e meio louco no sentido de buscar ganhar mais fazendo hora extra no trabalho e renda extra nos finais de semana, por exemplo, e conseguir ganhar 3 mil por mês, já passa a ter a coluna de ganhos duplicada. E é nesse momento que vem o ponto-chave. Como ele tem o hábito formado, ele não vai gastar os 3 mil todo mês, porque tem entendimento e sabedoria de que se ele aumentar a diferença entre ganhos e gastos, vai ter mais dinheiro com ele, conseguindo assim formar uma boa reserva que garante no mínimo uma segurança financeira. E para isso não deve ser ousado e muito menos louco, deve ter paciência, controle e humildade de viver abaixo das possibilidades. Então, se por exemplo ele passar a gastar R$2.300, a diferença entre ganhos e gastos já aumenta em 14 vezes. Porque antes ele só conseguia ter de diferença R$50 ao mês. Agora consegue ficar no positivo R$700 por mês, o que vai acelerar muito a construção da reserva. Agora vamos além disso tudo.
Imagine que com o passar dos anos estudando, ele consiga passar em um ótimo concurso público que paga 15 mil líquidos no mês, tendo a coluna de ganhos quintuplicada agora, multiplicada em 5 vezes. E é óbvio, ele tem educação financeira por ter ficado todo esse tempo no salário mínimo, depois uns 3 mil por mês, mas sempre na paciência e humildade de ter a coluna de gastos abaixo da coluna de ganhos, para sempre ter essa diferença. Assim, digamos que ele passe a aumentar a coluna de gastos também, até porque agora ganha bem mais, gastando mesmo assim apenas 5 mil por mês. Dessa forma, a diferença entre ganhos e gastos agora é de 10 mil no mês, coincidentemente multiplicando em 14 vezes a diferença entre ganhos e gastos em relação a quanto ganhava 3 mil reais no mês. Veja que nesse caso ele sempre buscou aumentar a renda em prol do aumento dessa diferença entre ganhos e gastos. Então, quanto menor for o padrão de vida dele, maior se torna a diferença e mais dinheiro ele vai ter para reserva e investimentos todos os meses. E eu sei que não é fácil. Exige muito controle, disciplina e vontade. Educação financeira é simples, mas não é fácil aplicar no dia a dia. Mas acho que é muito mais difícil não ter educação financeira. Porque imagina a coluna de ganhos e gastos de alguém que pensa que isso que falei agora é pura besteira. Vamos supor ganhos de 5 mil reais ao mês. Mas como esse alguém do exemplo acha que tudo isso é bobagem, gasta o dinheiro do jeito que quer, gastando 7 mil todo mês.